Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu já estava morrendo de saudade, sim. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui. Essa semana todinha eu estava fazendo o Silk, seminário Silk da pastora Tânia Teresa. Gente, o que é este seminário? Todos façam, por favor, porque a vida de vocês vai ser transformada de uma forma sobrenatural. Escutem o que eu tô falando, todos na face dessa terra, um dia na vida tem que passar por esse processo. A minha vontade é de fazer todos, de instalarem todos. Gente, é a parte espiritual que Deus tem trazido para o nosso ministério, para a gente aprofundar, para poder ajudar melhor nossos pacientes. A equipe do Ministério Despertar da Consciência começa em breve com o Disque Terapia. Disque Terapia, assim, nós teremos um número exclusivo para vocês, call center, onde vocês poderão ligar e nós vamos ter uma orientação para dar para vocês. Vamos poder te indicar o melhor caminho para você seguir nesse processo de cura e libertação. Nós temos essa equipe que também oferecemos terapia online. Gente, Deus é perfeito e maravilhoso em tudo que Ele faz, né? E tem crescido para honra e glória dEle. São vidas sendo curadas e libertas. E eu quero perguntar para vocês que estão aí, vocês já fizeram o Silk? Seja online ou presencial, coloque aqui embaixo. O que foi mais impactante para você? Como foi essa experiência para você? A próxima será em Brasília. Ela estava aqui agora, né, na Flórida. Próxima vai ser em Brasília, depois eu sei que ela vai para Joinville, depois eu creio que é em São Paulo e depois ela vai, não sei se é para Itália, mas entra lá no Google, coloca Tânia Teresa. No Instagram tem o link do website dela e lá no website você clica em cursos, seminários. Eu fiz um curso online de libertadores, chama Cifel, que eu gostei muito também, são 9 aulas gravadas ali de mais ou menos 1 hora e pouco. Mas o Silk, gente, é um intensivão, foi de segunda a sexta. Então foram 5 dias ali junto com ela, com o pastor Ottor, que é o esposo dela, uma gracinha, morro de rir, os dois são muito divertidos ao mesmo tempo, que cheios do poder, da unção do Senhor. É surreal, gente, surreal. Deixo aqui para vocês essa dica preciosa que vai levar vocês para outra dimensão espiritual que eu tô nela até agora. E eu já tenho visto os frutos de tudo isso na minha vida, acontecendo na minha vida, dentro da minha casa, na minha família, e isso é simplesmente libertador. Só tenho a agradecer a Deus acima de tudo, e o que é bom para nós, o que abençoa a nossa vida, a gente quer transferir, né? Eu sou dessas. Gente, eu tenho um relato aqui para vocês que eu li ontem, e eu gostei bastante. Tem algumas coisas, inclusive, que eu até lembrei, que a pastora falou lá no seminário, e eu vou falar aqui para vocês que eu penso exatamente dessa forma. Ela conta a situação dela desde, né, do início até o fim e como ela está hoje, o que está acontecendo hoje na vida dela atualmente. E depois eu tenho um outro que é um pouquinho mais longo, que vocês vão amar também. Esse eu ainda não li, mas eu sei que é bênção, porque ela mandou com muito carinho e amor. Pronto, já tá tudo aqui prontinho para eu voltar à tona aqui, trazendo os relatos para vocês. E é isso, gente, se preparem que em breve vocês terão aí acesso ao Disque Terapia e nós continuamos tendo terapia em grupo. Terapia em grupo foi bênção, foi forte o negócio ali, viu, gente? Quem tava lá sabe do que eu tô falando. E em breve a gente vai ter de novo, uma vez ao mês. Se você já é membro do canal, você não precisa pagar nada. Se você não é membro, a gente cobra R$10, R$10 somente para você estar ali com a gente, porque esse dinheiro vai ajudar a gente no que a gente tem de gastos aqui. Então abençoe nosso ministério também sendo membro, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Diz assim: os 3 últimos meses que fiquei no relacionamento com um narcisista foram bastante marcantes e decisivos, pois percebi a urgente necessidade em pedir ajuda. Já estava com sintomas de depressão. Nesse período me sentia sem forças, sem estratégia e andava tensa, aflita e me sentindo um nada. Sem sonhos, sem desejos, não planejava nada, porque tudo passava pela aprovação dele e na maioria das vezes desaprovava, criticava. Ele não proibia, mas com perspicácia me desanimava por todos os ângulos e eu acabava desistindo. Ele, um homem forte, bonito, inteligente, extremamente opinioso, teimoso, ciumento, inseguro, sempre se sentindo não amado o quanto merecia. É o vazio existencial, né? Precisa ir pro Silk também. Gente, falo pra vocês, teve um moço lá que ele deu testemunho dele, o pai dele depois deu testemunho também, que eu falei, meu Deus, eu fui pra ele, eu falei assim, moço, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa.
Você se considerava um narcisista? Aí ele me olhou assim, ficou olhando, pensando. Aí ele falou, olha, uma patologia não, mas os comportamentos tóxicos sim. E ele saiu do lugar onde ele estava, drogado. Lá no grupo eu coloquei o testemunho dele ontem. Ele estava lá e deu o testemunho dele, o pai dele também. O pai dele, gente, vocês não têm noção. A mulher dele está com ele ainda. Hoje ele é um homem resgatado para a honra e glória de Deus. Ele se permitiu. Mas o homem era o capeta aqui na terra, gente. Vocês terem noção o que ele fez com essa mulher? Só um pedacinho, né? Ele vivia no prostíbulo e pegava tudo quanto era mulher. Em casa ele era o capiroto. Ser das trevas com ela, essa mulher comeu o pão que o diabo amassou nessa terra. E ele não estava nem aí para ela, enfim. O que aconteceu? Ele foi pro Silk. Ali ele teve um encontro com Deus, aceitou Jesus, se batizou. Depois disso, sabe o que ele fez? Ele foi, catou as prostitutas, tudo lá que ele saía, que ele vivia lá no prostíbulo, levou elas tudo pro Silk, todas se converteram. Gente, vocês têm noção? E ele comprou o prostíbulo e acabou com a palhaçada do inferno aqui nessa terra. Olha o que faz uma pessoa quando ela tá no lado da luz e sai das trevas, né? Pra honra e glória do Senhor. Lógico, gente, que psicopatia é uma patologia, que a gente sabe que é uma coisa diferente. Tô falando que tem salvação. Bom, tem sim para quem quer e se permite. Mas a própria Bíblia já diz que tem os irreconciliáveis e que nem todos serão salvos, ok? Mas nós vamos até onde Deus permitir. E se a pessoa se permite, vai ser glória, vai pra eternidade, né? Do céu e não para a eternidade, queimando no fogo, né, de enxofre, para a eternidade, no sofrimento, ranger de dentes. Gente, forte demais. E é desse jeito. Ok, ela contando aqui, que eu acho interessante a gente falar de alguns pontos. Veja bem, o relacionamento nesse nível aqui, ela tá já em depressão praticamente. Sintomas de depressão. E ela diz que nesse período, como ela se sentia? Sem estratégia, sem forças, andava tensa, aflita e se sentindo nada. Que é o que eles fazem todo dia, te ignorando, te invalidando, te criticando. Não tinha mais sonhos nem desejos, não planejava mais nada. Porque às vezes ele desaprovava, a maioria das vezes, né? Para não dizer todas. Só as que ele aprovava provavelmente é porque era benefício para ele. Então ali criticava e ele não proibia. Mas com perspicácia, astúcia das trevas do inimigo, ele desanimava ela por todos os ângulos e ela acabava desistindo. É desse jeito que o inimigo age, sutilmente, às vezes parece que é uma dica, né? E você mesma vai lá e desiste. Deus é mais. E ela diz, olha, ele era um homem forte, bonito, inteligente, extremamente opinioso, teimoso, né? Aí vai orgulhoso, tudo das trevas, né? Aqui ela ainda é boazinha. Ciumento é possessivo, controlador, eu vou traduzindo aqui, tá? Inseguro, sempre se sentindo não amado quanto merecia. Isso é o método também de ele, ai, você não faz nada, ninguém faz nada, eu faço tudo. Aí você, por quê? Pra pôr o sentimento de culpa em você e você ficar lá se matando e nunca vai ser o suficiente, porque o vazio eterno tá dentro deles. Só Deus pode preencher e eles têm que querer. E aí ela diz, exigente, põe um ponto de exclamação, autoritário, controlador, estava sempre querendo mais atenção, mais elogios, falava mal de todas as minhas amizades e até conseguiu que eu me afastasse de quase todos, inclusive de Jesus. Gente, estão vendo o lado espiritual? Não é brincadeira não. E ela diz no final do ano passado, 2024, por causa de alguns limites que tive que colocar sobre manipulação financeira, ele começou novamente a me dar o tratamento de silêncio. E ela põe entre parênteses, atitude que tomava sempre que era contrariado, questionado ou recebia um não. Exatamente, narcisista clássico das trevas. Uma recusa para ele era uma ofensa, uma afronta. Ele se sentia sempre rejeitado. Além do silêncio, havia recusa em trazer o sustento alimentício, compras de mercado e feira, deixando esses gastos por minha conta como forma de castigo. Para me ferir, desaprovou a vinda dos meus filhos, noras e netos a passarem o Natal em nossa casa. Sentia-se desprezada e descartada dentro da própria casa, pois não conversávamos nem interagíamos em nada. Passei o Natal desse jeito, sem afeto, sem carinho, sem abraço, sem presente, sem presença da parte dele, porque Deus, ele sempre esteve comigo. Graças a Deus, é o que nos faz sobreviver, né? Chorei muito. No dia após o Natal, fui caminhar, orar e chorar na beira da praia.
Encontrei uma irmã da igreja, conversamos e oramos no caminho de volta para casa. Vendo minha tristeza, essa irmã me orientou a buscar ajuda. Comecei a pensar a quem eu pudesse buscar para criar uma rede de apoio. E assim fiz. Primeiro e sempre, todos os dias, oração e jejum por orientação, força, coragem e estratégia. Depois procurei uma terapeuta para me ajudar. Foram 4 sessões, uma por semana, durante o mês de janeiro. Liguei para 3 pessoas de confiança e tementes a Deus, mulheres de oração, para estarem comigo no jejum e oração. Conversei com minha pastora, que na ocasião me acolheu e abençoou, pois a minha intenção era sair da casa alugada, onde vivia com ele, numa cidade no litoral, e voltar para minha casa própria em outra cidade. O mês em curso foi de muita dor. Eu estava saindo de um casamento que imaginei que seria até o fim de nossas vidas. Apesar de estarmos sobre o mesmo teto, ele parecia ignorar meus passos e atividades dentro de casa. Naquele mês arrumei em algumas bolsas meus pertences mais necessários. Eu havia juntado uma verba para fazer tratamento dentário, que foi útil para as despesas que viriam por minha conta, pois precisei comprar alguns eletrodomésticos e móveis, visto que, quando saí, levei só roupas e a casa própria que tinha estava praticamente vazia. No segundo mês do ano, num dia pela manhã, falei com ele que estaria indo para a minha cidade cuidar da minha saúde emocional, pois sentia-me muito deprimida e precisava de cura, e que ficaria o tempo que fosse preciso e que ele deveria fazer o mesmo, procurar a ajuda de um profissional para tratar-se, pois tinha algo errado com o temperamento dele, ao qual eu não tinha estrutura para lidar. Uau! Uau! Você já sendo a terapeuta dele, né? Vai se tratar, ô narcisista. Acho que ela nem sabia que ele era narcisista na época aqui, provavelmente. Mas já estava inviável. E aí ela se posicionou. Acabou, tô indo, vou cuidar de mim e volto. Nem falou que voltava, falou que precisava de cura e que estava indo para a cidade cuidar da saúde emocional. Que ficaria o tempo que fosse preciso. Assim, então ela deu a entender, né? Que assim que estivesse bem, voltaria. E se voltasse, aí ia ficar ruim de novo, para pior, porque diz que quando volta 7 vezes pior, né? E que ele vai se tratar e cuidar do teu temperamento, que tem algo de errado aí contigo, viu? E ele se recusou e disse que não precisava. É desse jeito. Eu falo, gente. Fala pro narcisista que se você tiver com ele ainda, fala pra ele, vamos fazer terapia de casal. Vê se ele aceita. Se ele falar que sim, eu ainda fico assim, vamos ver se é trauma ou se é uma patologia mesmo, né? Mas se ele nem dá essa oportunidade, nem se permite, é fato que esse daí, juntando com todas as outras coisas, os outros comportamentos, é fato que não é. Pra você estar junto, não é mesmo. E ela diz, com apenas um tchau de longe no portão, ele me deixou seguir viagem no meu carro com o meu cachorro e minhas roupas. Parecia meio satisfeito para saber se eu teria mesmo coragem de ir adiante. E penso que ele pensou que eu voltaria na primeira esquina. O silêncio continuou por 10 dias, não ligou, nem mandou mensagens. E depois dessa primeira semana longe, ele mandou uma mensagem, sem bom dia, sem afeto, apenas perguntando quando eu iria voltar para casa. Eu liguei de volta e comuniquei que não voltaria. Yes! Ai, eu amo isso, gente. E aqui eu tava lembrando, né, que ó, ele deixou você ir. Que bonzinho. E aonde que ele tem esse poder pra te proibir de ir? Falar é fácil, né, Cris? Fala, Cris. Eu sei, eu já passei na pele. Eu sei que não é fácil, não. Aí eu falo pra vocês outra coisa que eu tenho aprendido sobre essa coisa de maldição hereditária, mas também existe as feitiçarias e os feitiços. Pode perceber que quando a mulher ou o homem não consegue sair de um relacionamento desse abusivo, tem feitiço envolvido aí. A pessoa fica no encantamento e ela quer sair. Deus já até tirou a dependência emocional, mas ainda assim não consegue sair. E aí, gente, tem jeito pra tudo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É buscar isso. Eu acho muito interessante porque quando ela fala, a pastora Tânia fala sobre maldição hereditária, ela explica, é que nem falar sobre o pecado. Jesus morreu na cruz, ele levou tudo com ele, nossos pecados, as enfermidades, tudo. Mas você não precisa fazer mais nada? Acabou. Jesus morreu na cruz por mim, todos estão salvos automaticamente, não precisa fazer nada, você não precisa se arrepender, confessar seus pecados. Não, se arrependendo, Deus já te perdoa, você não está mais debaixo da morte. Morte, separação de Deus para a eternidade. Você já não vai morrer, né? A segunda morte. Ok,
Mas para você viver a vida abundante de Deus aqui na terra, você precisa confessar os seus pecados e precisa desligar o que foi ligado. É muito profundo, gente, e isso é algo verdadeiro. Busquem essa verdade. Pouquíssimas pessoas na face dessa terra entendem isso e buscam isso. Mas tudo na hora perfeita de Deus, não é por acaso que eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Continuando, ela diz... então, aí no Natal você não pôde seus filhos ir na sua casa, sua nora... Como assim? Como assim? Ele manda? Não. Ele acha que manda, é porque você estava fraca, você não tinha mais força, você já estava num estado de depressão. E aí ela ladeira abaixo. Graças a Deus ela encontrou essa amiga que entrou em oração junto com ela se posicionou. Deus é lindo, ó. O espírito dele habita em nós, gente. O inimigo vai tentar ofuscar, vai tentar matar, roubar e destruir, porque esse é o propósito dele. Mas o nosso Deus, quando a gente busca refúgio nele, ele nos levanta de forma sobrenatural. E eles ficam lá assistindo de camarote para ver quem é o nosso Deus, que eles estavam brincando com uma filha de Deus. Ok. E deixou você ir no seu carro com o cachorro e as roupas. Parecia meio satisfeito, né? Vamos ver se ela vai conseguir. Porque eles acham que você não vai conseguir. Eles acham que você vai... Olha, eu tinha uma amiga narcisista que ela dizia pra mim, não foi só uma não, foi umas 2 ou 3. Elas achavam realmente que a hora que elas se separassem, o marido ia cometer um suicídio, que ele não ia aguentar e que ele ia ficar muito mal. 3 meses depois já estava vivendo uma vida muito melhor, sem a presença do mal ali, né? Mas na mente deles, eles acham que, nossa, são os melhores, maravilhosos, maravilhosas. Nesse caso que eu dei exemplo, eram mulheres. E eu ficava pensando, gente, mas quanta arrogância, né? E continuando, ela não voltou e aí 10 dias depois ele conseguiu se segurar e liga, nem dá bom dia já, e aí quando é que você volta? Quando você volta? E ela, não volto mais. Ai, que Deus é perfeito. Toma, narcisista. Não voltaria. Disse pra ele, não voltarei. Estava muito sofrida e cansada, principalmente dos últimos meses vividos com ele, sem afeto, sem carinho, sem abraço, sem uma palavra qualquer que me fizesse pensar que valeria a pena ficar, me dando o castigo do silêncio que ecoava nas paredes da casa. E ele ficou bastante chateado, tentou me dissuadir da decisão, acusando-me, dizendo que não sabia, que eu me sentia mal com o jeito dele agir, que ele sempre foi assim, que fazia tudo para me agradar e que eu realmente deveria estar doente. E mandava áudios me desvalorizando, falando mal dos meus filhos, dizendo que eu estava sendo mal influenciada. Assim foi um mês inteiro. Gente, ninguém aguenta, né? Por isso que eu falo, é contato zero, é zero. Não sei se esses filhos eram seus de outro relacionamento ou se era de vocês, né? Mas assim, eles vão até onde a gente permitir. Acabou, acabou. Eu sei que é um processo, né? E Deus permitiu para você poder estar contando aqui e outras pessoas serem abençoadas e terem confirmação do que é isso daí. E como sair, que é possível sim. Tem casos e casos, gente. Nesse caso aqui, não dá para continuar. Vai esperar o quê? Entrar numa depressão profunda? Deus é mais. Aí, olha, ele não gostou, né? Não gostou, lógico, perda de controle. Como ousas? Quem pode terminar isso aqui sou só eu. O jogo é meu, não é seu. Como você decide sair sem eu deixar, sem eu mandar? É, meu filho, vai brincando com as coisas de Deus. E ela diz, numa das mensagens, ele pediu para que eu apressasse o divórcio, já que não iria voltar e que as custas ficariam todas por minha conta. Dei prosseguimento ao divórcio e ele relutou até o dia de assinar. Fiz a assinatura online e a parte dele, o advogado, teve que levar na casa dele para ser feita a assinatura. Em 2 meses estávamos divorciados. Voltei na casa para pegar alguns objetos e meu computador, o resto ficou tudo para ele. 2 meses após o divórcio, ele já estava postando fotos de pretendentes e fazia de tudo para chegar aos meus ouvidos o quanto ele estava sendo disputado, inclusive por mulheres da igreja onde eu frequentava. Eu tenho vontade de rir. Gente, vocês não têm vontade de rir? Hoje eu tenho vontade de rir, né? Eu lembro também de uma outra amiga, gente, que quando eu dei o contato zero, já tá tudo perdoado. Olha, esse seminário é bênção. Você perdoa, porque se você não perdoa, você não tem como ser liberto, né? Se liberta. Mas assim, eu fico lembrando das coisas, né? E desejo melhor que elas não estejam mais naquele lugar.
né? Vamos fazer o silk. Vai lá e tenta, porque ali o negócio é poderoso. Gente, teve até manifestação ali, viu? Porque na hora da oração para desligar as coisas, o negócio é forte. Olha, inesquecível. Meu pai do céu. E eu lembro, voltando a essa amiga, né, que era uma das que mais me prejudicaram emocionalmente, e essa é total consciente do que fazia, né? Ela queria se vingar de mim por motivos que não vale a pena eu citar aqui. Mas enfim, o que aconteceu? Quando Deus me revelou sobre ela, que foi uma das últimas, eu total contato zero dei. E aí, gente, é incrível, porque a gente tinha muitas pessoas em comum nas redes sociais. E aí, toda hora aparecia ela com as pessoas que a gente conhecia em comum, porque de alguma forma ela precisava mostrar pra mim que ela tava bem. Ó, você não fala mais comigo, você me deu contato zero. Com certeza ela ficou arrasada, né? Eles não aceitam isso. É a coisa, o ego deles é tudo, gente. E poxa, então não funcionou. Então não funcionou, como pode? Eu não fui boa o suficiente. Enfim. E ela precisava provar pra mim, pra todos, inclusive pra ela mesma, que ela estava bem. Mas quem tá bem não precisa provar nada pra ninguém, né? Mas assim, o comportamento é tão infantil, né, gente? Mas assim, na hora de fazer o mal ali, né, não tem nada de infantil não, é trevas mesmo. Nosso Deus é mais. E aí, continuando, ela diz que mesmo divorciado, mandava recados que ainda esperava eu mudar de ideia. 4 meses depois já estava namorando e agora já está morando junto em outra cidade, dizendo-se feliz da vida, abençoado e prosperando. Gente do céu, é incrível. Quanto a mim, continuei em oração, buscando apoio familiar e na igreja, fazendo terapia, tentando reconstruir tudo o que perdi. Deus restaura tudo em nossas vidas. Agora deixa eu falar outra coisa aqui, que era isso que eu falei, que eu ia falar lá no começo. Você que tá aqui, tá morando junto com o narcisista? Ou tá pensando em morar junto com alguém, seja narcisista ou não? Não vai! Primeiro que não é a vontade de Deus. União estável! Aonde que isso é estável? É estável só para o narcisista ou para a pessoa que não quer assumir a responsabilidade de um compromisso diante de Deus. Por quê? Porque você vai lá, pega a tua malinha, vai morar com ele. O pior é quando você ainda traz o ser para sua casa, né? Que daqui a pouco você tá pagando tudo para ele ser a mamãe e o papai do ser, né? Gente, não faça isso. Vamos fazer a vontade de Deus acima de tudo? Você vai querer casar com uma pessoa que não vai assumir uma responsabilidade, porque daqui ou depois ele vai falar, não quero mais, arrumei outra, cansei de você, enjoei, te dá um pé na poupança e você faz o quê? A sua malinha, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Não, gente. Porque a pessoa casada, o homem que assume a responsabilidade e te põe ali como esposa dele, né? Te respeita, te valida, te valoriza, e diante de Deus acima de tudo, você já vê aí que é um homem que teme a Deus, que vai fazer a vontade de Deus. Vem com desculpinha, é porque eu tô em pecado, é porque nada, é porque não quer mesmo. Aí sabe o que a pastora falou lá? União estável, sabe o que você faz? Fecha as pernas. Gente, ela é uma senhora de 77 anos. Fecha as pernas, né? E pior que tem alguns narcisistas que eles nem querem ter relação, a maioria é bissexual, né? E eles já aproveitam isso para já nem ter relação com você, só receber de você o que você estiver fazendo, cuidando da casa, lavando, passando, fazendo tudo pro ser, pagando as contas dele ou ajudando ele a pagar as contas. O homem é o provedor, gente. A palavra ensina e a verdade nos liberta. Que mané é morar junto, não aceitem isso. Se você está morando junto, se é narcisista, ora a Deus para ele te confirmar, para você sair logo desse lugar. Tá? E se não é um relacionamento tóxico, mas aconteceu de estar morando junto, você já se posiciona aí e fala, vamos fazer o certo diante de Deus, porque você está em pecado, né? E não brinca não, porque o inimigo tem então agora procuração para ir lá e fazer um monte de coisa, tua vida não começa a funcionar mais. Vai amarrando tudo, a tua vida financeira e tudo, teu trabalho, tudo empaca, né? Vai no silk que vocês vão ver a libertação que é. Mas eu lembrei disso e dei risada. Ela falou, fecha as pernas, fecha as pernas. É muito fácil, né? O cara tem você lá, tem relação com você, tá tudo fácil. E a responsabilidade? Nada. Como eu falei, se tá casado, vai pensar 3 vezes antes de fazer qualquer coisa, de separar, né? Se tem temor a Deus, vai querer fazer as coisas direito. Caso contrário, é muito fácil. Ou ele sai e vai embora e você fica lá,
sofrendo, porque pode estar na dependência emocional e nem vai entender, como muitos casos que eu já li aqui de relato, ou ele manda você embora, que ainda é mais humilhante ainda, e você vai com uma mão na frente e outra atrás, né? Não, gente, valorizem-se, façam a vontade do Senhor. Eu achei engraçado, ela falando, fecha as pernas. Isso mesmo, não dê brecha pro inimigo brincar na sua vida. Ela falou ainda, um homem que tá aí em união estável, quer morar junto, se amigar, é um traste de um homem que não serve para ser seu marido, para não ser nada, né? Vai chamar do quê? É meu roommate? Mora junto só? É o meu, sei lá, cada um chama do seu jeito, né? Não, tem que ser o seu esposo, o seu marido, se é pra ser. Se for narcisista, agradeça a Deus. Deus, ainda bem que a Cris falou sobre isso hoje. Ainda bem que eu não me casei, Senhor, diante de ti. Aí você se arrepende e faz tudo que tem que fazer direitinho pra não ficar nas mãos do inimigo. E sai daí, né? Chega, acabou. Não permita, ok? Pessoa que faz isso não é pessoa pra estar com você, não quer assumir nada. Ai, gente, Deus é mais, Ele revela. Continuando, ela diz, quanto a ela, continua em oração, buscando apoio familiar e na igreja, fazendo terapia, tentando reconstruir tudo que perdeu. 2 meses após o divórcio, eu entrei em depressão. Olha, gente, a sensação de fracasso, de perda, a desesperança invadiram minhas noites. Sabe o que eu quero falar aqui? A terapia que estava fazendo é com uma pessoa cristã? Tem que ser terapia cristã, gente. Tem que ser com uma pessoa que conhece da verdade, que já foi liberta. No caso você, eu creio que já, mas assim, a ajuda nesse processo de cura, ela tem que ser ajuda terapêutica cristã, com alguém que sabe o que está falando, o que está fazendo. Porque por mais que você, lógico, venha aquela coisa, poxa, não deu certo de novo, poxa, aí você começa a achar que o problema é você, vem tantas coisas na cabeça, você ainda estava vulnerável, ainda estava frágil, fraca, embora estivesse buscando toda essa ajuda. O inimigo não brinca de ser ruim, mas o nosso Deus não brinca de ser justo, fiel e amoroso. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui no seu caso, eu não sei, mas ó, não é por acaso, até rimou, faz o silk. Pode ser que tenha alguma herança espiritual aí em relação à depressão. Observa se já teve antepassados seus, vós, mãe, pai, avós, tataravô, se tiveram depressão também, ok? Porque aí é algo espiritual. Até isso eu aprendi a identificar. Nem tudo é espiritual, gente, mas muita coisa é sim espiritual. Tem outras que é só emocional. Mas no seu caso aqui tá me chamando um pouco a atenção. Vê se tem antecedentes seus também que já tiveram depressão. Ou se é algo realmente somente desse relacionamento, tá bom? E aí busca ajuda com a gente em terapia, que você vai sair desse lugar se você ainda estiver aí. Mas ela disse que foi 2 meses após o divórcio. Eu não sei quanto tempo atrás que foi, mas é pouco tempo. Né? A sensação de fracasso, perda, desesperança invadiram minhas noites. Estou morando sozinha, fazendo tratamento, meus cabelos começaram a cair, entrei em tristeza. Deus é mais, Deus é mais. A minha imunidade baixou, tive falta de apetite, perdi peso, chorava muito de madrugada quando começava a orar. O sono ia embora pela madrugada e eu buscando me ajudar. Entrei num curso de cura interior, comecei a fazer academia. Fiz campanha de oração por 7 semanas na minha casa com um pastor amigo, recebi acolhimento de meu atual pastor, estou medicada e melhorando. Vai sair fora dos remédios, você vai ver, Deus vai te libertar por completo. E ela diz, perdi tudo que construí nesses 12 anos, sonhos, desejos, bens materiais. Graças a Deus guardei a fé. Você não perdeu sua dignidade, você não perdeu sua fé, tudo que você precisa para voltar ainda mais forte do que antes. Agora com essa conscientização ainda, eita glória, Deus te libertou. E ela diz, na próxima semana farão 9 meses de separação. Ah, é pouco tempo, mas é libertador, gente. Vamos celebrar com ela? Parabéns, fique firme. E ela diz, sinceramente, algumas vezes pensei em voltar. Tamanha era a saudade do lugar, da casa, das plantas, da horta que plantei, do clima da cidade, dos poucos amigos que deixei, pois na hora da aflição quase todos se afastam. Olha lá, voltando pro deserto, né? Do Egito, né? Ela vai falar sobre isso. E ela diz, eu tinha saudades da ideia de estar casada. Por muitas vezes eu chorei, parecia que eu estava sofrendo de abstinência por falta de uma droga que aos poucos estava me matando. É desse jeito. Deus é mais. Eu vivia debaixo do governo dele e não tinha abertura para dialogar.
pois ele sempre tinha razão, e a última palavra na ponta da língua, fazendo parecer que eu estava completamente equivocada sobre os meus questionamentos. É desse jeito. Porém, toda vez que pensei em voltar, eu repetia uma frase que escrevi no dia em que saí. E ela põe em letra maiúscula, entre aspas, Egito nunca mais. Egito nunca mais mesmo. Deus é mais em sua vida, em nossas vidas, gente. Não volte para o lugar onde Deus já te libertou. E hoje eu estou passando bem e consegui escrever sem chorar. Que linda, ela põe um emoji sorrindo. Tomando medicamento para ansiedade, queda de cabelo, colesterol e açúcar alto, problemas que vieram por motivos emocionais. E ela diz, um beijo, Cris, se precisar estou à disposição, Deus a abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, linda. Olha, Deus vai te libertar de tudo, escuta o que eu tô falando, toda a sua saúde física, emocional, espiritual será restaurada e você testemunhará. E faz o silk. Faz o silk, que eu creio que é lá que Deus vai concretizar tudo que ainda tá faltando. E busca a gente para terapia, porque a gente vai cuidar também das suas feridas emocionais aí. Essa parte, né, que a gente entende da dependência, abstinência. Vamos fortalecer o que tem que ser fortalecido para você não cair em outro, né? Deus é mais. Firme e forte você aí. Olha que exemplo de mulher vitoriosa. Deus é perfeito em tudo que faz e Ele cuida dos seus nos detalhes, gente. Só temos a agradecer a Deus por esse grande livramento em nossas vidas. Não é fácil não, porque envolve muitas coisas. Em alguns casos envolve feitiço, em outros casos envolve hereditariedade, né, dos antepassados, sim. E em outros casos a gente entende que é só emocional e outros existe também o espiritual. E aí tem o caminho, né? Como eu estava falando, você quando recebe uma herança, você tem que ir lá buscar. Jesus morreu na cruz, levou tudo com ele, mas você precisa se arrepender, você precisa fazer a sua parte, não é algo instantâneo, automático para todo mundo e ninguém precisa fazer nada. Ai, vou curtir a vida e quando chegar a hora eu já sei que eu vou para a eternidade. A mesma coisa em relação a você buscar a vida abundante, porque uma vez que você aceita Jesus e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ok, você já está salva. Você, lógico que tem um processo, gente, é uma caminhada de santificação, de purificação, nós sabemos disso, né? Mas você está livre da morte, como eu falei antes, da segunda morte. Você vai para a eternidade com o Senhor, mas para você viver a vida abundante aqui nessa terra, Deus ensina na palavra, nós temos que confessar os pecados uns aos outros e desligar em oração de concordância, e aí o inimigo não vai ter nenhuma unha sua na mão dele para ele poder ir lá e brincar com você. Acabou a palhaçada das trevas nas nossas vidas, Deus está cuidando de nós e nós estamos nos posicionando e fazendo aquilo que a gente sabe que deve ser feito. Então busque isso na sua vida, fala comigo no privado, vem fazer terapia com a gente. E o silk, não esqueçam, isso é para todos que estão aqui. É inesquecível e eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês para sempre. É surreal, gente. Eu não tenho como falar tudo que eu vivi ali para vocês. Tem coisas que vocês têm que viver lá, não tem como eu transferir para vocês. O que eu posso transferir é o que eu tô falando aqui. Deus abençoe grandemente. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem firmes e fortes e que compartilhem esse vídeo para muitas pessoas também levantarem do lugar de depressão para viver a alegria e a vida abundante do Senhor, servindo ao Senhor como filhos, filhas do Rei, recebendo as heranças dele que ele nos deixou para viver aqui na Terra e depois na eternidade também, que é o melhor. É isso, gente. Até o próximo relato. Tchau, tchau.